Vamos lá, moçada. Questão 15, vestibular Unifor, 2013.1. A questão fala: seja t de t igual a... Vamos colocar aqui a função. Essa é a função que mais aproxima a temperatura T em graus Celsius em uma madrugada fria de inverno de uma cidade na região sul, com o Tzinho em horas e o Tzinho variando de 0 a 6. Então ele está falando na questão que Tzinho tem que ser um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 6. Essa é a variação do nosso Tzinho. Então, sabendo disso, ele pede para você avaliar as afirmativas. Nesse período é correto afirmar que... Bom, ele dá várias situações aí para a gente analisar. Vai ficar melhor de você conseguir analisar essas situações se você trabalhar com esse polinômio aqui e fatorar ele. Por exemplo, eu posso dizer na minha questão que a temperatura é dada em função de Tzinho e que essa temperatura ela pode ser escrita assim, ó. Eu vou pedir para você fatorar esse polinômio aqui da seguinte maneira. Observe que quando você soma os coeficientes desse polinômio aí, você tem que a soma dos coeficientes ela é 1 mais, vamos botar aqui, menos 6 mais 9 mais menos 4, tá? E essa soma aí, ela dá, portanto, 0, né? Tá dando 0. Toda vida que a soma dos coeficientes de um polinômio dá 0, é porque o número 1 vai ser uma das suas raízes. Então, eu já posso garantir que nesse polinômio aqui, ó, o número 1 é uma das suas raízes. Isso quer dizer que se eu trocar o t por 1, o resultado dessa continha aqui vai dar 0. Ou seja, o 1 é um valor que zera o polinômio, é um zero desse polinômio. Então, eu posso dizer que se esse polinômio aqui ele tem o número 1 como raiz, é porque certamente t menos 1 vai ser um dos seus fatores. T ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t menos 4, e vamos dividir ele por Tzinho menos 1. Se você fizer a conta, t ao cubo dividido por t, nós vamos ter aqui o valor t ao quadrado. T ao quadrado vezes t vai me dar t ao cubo, mas vem para cá trocando o sinal, então fica menos t ao cubo. T ao quadrado vezes menos 1 vai dar para mim menos t ao quadrado, mas troca o sinal, ó. Então fica mais t ao quadrado. Passa a régua e aí você cancela, tá? Aí nós vamos ter menos 6t ao quadrado mais t ao quadrado, fica menos 5t ao quadrado, mais 9t menos 4. Quando eu divido menos 5t ao quadrado por t, a gente vai ficar com menos 5t. Menos 5t vezes t fica menos 5t ao quadrado, mas tem que trocar o sinal, né, Raul? Então fica mais 5t ao quadrado. Menos 5t vezes menos 1 fica mais 5t. Aí a gente vai trocar o sinal, então vai ficar menos 5t.
Aí nós vamos passar aqui a régua. Aí cancela, cancela. Isso aqui fica 4t menos 4. Aí você percebe que ainda dá para dividir. O 4t aqui pelo t vai ficar mais 4. 4 vezes t fica 4t, troca o sinal. Dá menos 4t. 4 vezes menos 1 vai ficar aqui pra gente menos 4, troca o sinal, mais 4. Então, eu estou aqui mostrando para você, ó, o resto da divisão vai ser 0. Eu estou mostrando para você que esse polinômio aqui, do começo da nossa questão, ele é então t menos 1 vezes o de baixo. Ó. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Né? Então, eu posso escrever que o meu polinômio da questão vai ser t menos 1 multiplicado pelo quê? Ó? Multiplicado por t ao quadrado, vamos colocar, t ao quadrado menos 5t mais 4. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi fatorar o nosso polinômio. E aí eu observo também que esse polinômio aqui de segundo grau, a gente pode encontrar as raízes dele, né? E se a gente encontrar as raízes dele, dá para fatorar mais ainda essa expressão. Quando eu calcular aqui as raízes, vamos botar aqui, ó, eu vou igualar esse polinômiozinho a zero para encontrar as raízes dele, ó. T ao quadrado menos 5t mais 4 igual a zero. Quando eu igualo a zero, fica uma equaçãozinha de segundo grau. E aí a gente já aprendeu que a gente pode achar essas raízes rapidinho, pela soma e pelo produto. Então eu estou procurando aqui uma raiz que eu vou chamar de t1, que quando eu somo com a raiz que eu estou chamando de t2, isso aqui é para dar menos b sobre a soma das raízes de uma equação de segundo grau. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar 5, ó, né? E o produto, t1 multiplicado por t2, o produto não é c sobre a? Então o produto vai ficar apenas 4 sobre 1, ou seja, fica 4, ó. Então você vai pensar aqui comigo em dois números que se você somar vai dar 5, mas se você multiplicar vai dar 4. Quais são esses dois números? Que se você somar vai dar 5 e que se você multiplicar vai dar 4. Nós podemos dizer que vão ser os números 4 e 1. Então a gente tira aqui, ó, nós vamos ter uma das raízes sendo 4 e a outra raiz aqui sendo 1. Então, o nosso polinômio pode continuar sendo fatorado da seguinte maneira. Temperatura em função do tempo vai ser dado por t menos 1, tzinho menos 1, no caso, vezes, forma fatorada desse aqui, ó. Fica tzinho menos uma das raízes, que é o 1, vezes tzinho menos uma das raízes, que é o 4. Então, eu acabei de ver aqui com você que a nossa temperatura em função do tempo, ela pode ser encontrada pela expressão tzinho menos 1 ao quadrado vezes tzinho menos 4. Então, a gente pode perceber que a temperatura é obtida por essa expressão. Aí a gente vai fazer o seguinte, para conseguir julgar melhor esses itens, nós vamos fazer aqui, rapidamente, um estudo do sinal dessa função. Eu posso pedir para você observar o seguinte. Eu vou colocar aqui uma retinha referente a t menos 1 ao quadrado, ok? Vou colocar aqui uma retinha referente ao t menos 1 ao quadrado. E aqui nessa retinha eu estou analisando os valores de t. Pense comigo.
algo ao quadrado sempre vai dar positivo, a não ser que o número que estiver aqui dentro do parênteses seja zero, porque aí zero ao quadrado vai nos dar zero. E para esse número aqui dentro do parênteses ser zero, o t teria que ser 1. Então eu posso dizer aqui que nós vamos ter uma expressão, o resultado dessa expressão, ele é um resultado que vai ser sempre positivo, menos quando t for 1. Menos quando t for 1. Quando t for 1, o resultado da nossa expressão vai ser 0. Mas quando t for qualquer número diferente de 1, aí nós vamos ter o resultado dessa expressão aqui, t menos 1 ao quadrado, sendo positivo. Então, esse maisinho que eu estou colocando aqui, ele é o valor, ele corresponde ao valor dessa expressão aqui. Isso aqui está querendo dizer que se você trocar o t por qualquer número que não seja 1, nessa expressão, o resultado da conta vai dar positivo. Quando eu troco o t por 1, aí o resultado da conta dá quanto? Dá 0. Beleza? Isso aqui tem que ficar bem claro. Então, eu vou fazer o seguinte agora. A mesma coisa para a funçãozinha, o polinômiozinho aqui, t menos 4. Vamos estudar o sinal dele. Eu estou colocando aqui t menos 4. Vou colocar a retinha aqui para a gente analisar. E aí, quando eu coloco essa retinha, analisando os valores de t, você percebe que isso aqui seria uma funçãozinha, um polinômiozinho de primeiro grau. Quem zera essa expressão é o número 4. Então, quando t for 4, quando t valer 4, ó, a gente vai ter a expressão zerando. Agora, se eu pegar qualquer número aqui maior do que 4, por exemplo, 5, 6, 7, qualquer número maior do que 4, o resultado dessa conta dá positivo, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, 5, 5 menos 4 dá positivo, dá 1. Se eu pegar 6, 6 menos 4 dá positivo, dá 2. Então, para qualquer número maior do que 4, que eu venha a colocar no lugar do t, fará essa expressão ser positiva. Então, aqui nós vamos ter uma expressão positiva, à direita do 4. Ó. E à esquerda do 4, se você trocar o t por qualquer número menor do que 4, 3, 2, 1, enfim, quando você fizer menos 4, vai dar negativo, tá? Então, você teria aqui, à esquerda do 4, a expressão sendo negativa. Professor, mas na nossa questão, a gente está tentando avaliar, não é o sinal do t menos 1 ao quadrado e do t menos 4. É o sinal dessa expressão toda. Desse t grande aqui, da temperatura. E o resultado dessa expressão é o produto dessas duas funçãozinhas aqui, dessas duas expressõezinhas aqui, que a gente já fez o estudo do sinal. Esse estudo que eu fiz aqui, ó, nessas duas retinhas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora uma retinha que vai ser referente à temperatura, tá? Ou seja, ao produto das duas expressões que nós já fizemos o estudo do sinal. Então, tá aqui a retinha. Então, essa retinha aqui, ela é referente à temperatura. Nós estamos avaliando os valores de t, estamos estudando o sinal da temperatura. Então, eu vou passar aqui, vou trazer um lá para baixo, tá? A raiz número 1 eu estou trazendo lá para baixo. E a raiz número 4, eu também vou trazer ela lá para baixo. A raiz de número 4, está aqui ela. Nossa raizinha de número 4. Então vamos lá. A gente sabe que quando multiplicar uma coisa positiva por uma negativa, o resultado vai dar negativo.
Quando a gente multiplicar uma coisa positiva por uma negativa, o resultado vai dar negativo. Quando a gente multiplicar uma coisa positiva por uma outra coisa positiva, nós vamos ter aqui um resultado positivo. Beleza? Então, perceba o seguinte. Se o t valer 1 ou o t valer 4, a expressão toda ela vai zerar, né? Porque se zerar uma das duas, o produto já vai dar zero. Então essa temperatura aqui, ela vai zerar. Então eu posso dizer que no momento em que t for 1, tzinho for 1, a temperatura zera. E no momento em que o tzinho for 4, a nossa temperatura, ela também zera. Tá? Então vamos colocar aqui, bem legal para você entender. Aí. Então, observe, agora a gente pode começar a julgar as afirmativas. Essa retinha aqui de baixo, ela vai ser a retinha importante para a gente julgar as afirmativas. Essa retinha aqui de baixo. Porque é nessa retinha que eu tenho o sinal da expressão que nos dá a temperatura. Então, galera, preste atenção. Vamos ler a primeira afirmativa. A primeira afirmativa diz o seguinte: somente entre 5 horas e 6 horas a temperatura é positiva. Olha, a gente está vendo que, por exemplo, quando a temperatura ela for maior do que a temperatura não, quando o tempo for maior do que 4, por exemplo, se o tempo for 4,5, né? 4,5 é um número que não está entre 5 e 6. E a gente sabe que 4,5 já vai ser um valor que faz a temperatura ser positiva. Então não é obrigado o tempo estar entre 5 e 6. Né? 4,5 é um valor que faz a temperatura ser positiva. Então ele está dizendo no item A que os únicos valores que vão fazer a temperatura ser positiva são valores entre 5 e 6. Está errado, né? Números aqui maiores do que 4, 4,1, 4,2, 4,5, já farão a temperatura, tá, ser positiva. Então o item A está falso por isso. Vamos botar aqui, item A está falso por isso. O item B. No item B, ele diz assim: a temperatura é sempre negativa entre 0 e 3. Pessoal, se você observar, entre 0 e 3, nós temos o número 1. Bem aqui, ó. E se eu trocar o tzinho por 1, a temperatura, ela vai dar quanto? 0. E 0 não é um número negativo. Então, eu estou mostrando a você que o item B também está falso por isso. Nem sempre, para valores entre 0 e 3, a temperatura vai ser negativa. Né? Eu estou te dando um valor, que é o 1, que faz a temperatura ser o quê? 0, e não negativa. Então, eu posso dizer que a afirmativa B, ela também está falsa. Agora, eu peço para tu analisar a afirmativa C. A afirmativa C está dizendo assim: de 2 horas até as 6 horas, a temperatura sempre vai subir. Para você analisar essa afirmativa, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Calcule aqui para mim, você está vendo que eu tenho a temperatura sendo dada por essa expressão. Nossa temperatura vai ser dada por essa expressão aqui. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Calcule para mim nessa expressão quanto é que seria a temperatura se nós trocássemos o tzinho por 2 e quanto é que seria a temperatura se nós trocássemos o tzinho por 3. Observe, se nós trocarmos o tzinho por 2, nós teríamos aqui 2 menos 1
1 ao quadrado, 1. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1 daqui, vai dar pra gente menos 2. Ó. Agora troque a temperatura, troque o Tzinho, o tempo, por 3. Se você trocar o tempo por 3, você vai ver que você vai ficar com 3 menos 1, 2. Ao quadrado, 4. Né? E 3 menos 4, menos 1. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. O que é que isso aqui está mostrando para você? Quando a temperatura, quando o tempo for 2, a temperatura é menos 2. Quando o tempo for 3, a temperatura é menos 4. Ou seja, se eu subo o tempo, se o tempo passa de 2 para 3, a temperatura ela passa de menos 2 para menos 4. Ela diminui. Ó, eu estou aumentando o tempo e a temperatura está fazendo o quê? Ela está diminuindo. Então, se à medida que eu aumento o tempo, a temperatura diminui, isso aqui caracteriza que a função ela é decrescente nesse intervalo. Então, observe, se ela é decrescente, ela não vai sempre subir nesse intervalo. Eu estou observando aqui que o tempo está passando, ó, de 2 para 3 e a temperatura foi diminuir. E ele está dizendo no item C que ela sempre sobe. Né? Então, isso aqui também está falso, porque ela nem sempre vai subir. Ela está diminuindo aqui, ó, no intervalo que eu peguei de 2 a 3. Então, isso aqui já prova para a gente que o item C está falso. Então, vamos botar aqui que o item C está falso. Agora, o item D de dado. No item D de dado, ele fala: de 0 hora a 6 horas, a temperatura atinge 3 vezes 0 grau. Pessoal, a temperatura só vai atingir 0 grau, aqui, ó, só vai atingir 0 grau quando o tempo valer 1 ou valer 4. Né? Então, só vai ter aí, só vão ter aí 2 momentos onde a temperatura ela vai zerar. É quando o tempo for 1 ou quando o tempo for 4. Então, são 2 situações apenas 2 situações. Ele está dizendo que são 3 situações. A temperatura vai zerar 3 vezes. Não é, são só 2. Então, por isso, o item D de dado também está falso. Tá? Então, o que é que ele fala no item E, Raul? No item E ele fala: nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira. E aí, realmente, nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira. Isso é fato. Então, a opção correta seria a opção E. Então, a gente está vendo aí que nenhuma das opções anteriores é verdadeira. Esse tipo de questão, a gente, há muito tempo, o pessoal não estava cobrando, né, essa coisa de NRA, nenhuma das anteriores é verdadeira. Mas aqui e acolá, né, ainda aparece esse tipo de situação. Então, às vezes o aluno pensa: nunca vai ser o NRA, nunca vai ser. Pode acontecer, está aqui, questãozinha da Unifor, questãozinha 15, em que a opção correta é a opção E, nenhuma das anteriores é verdadeira. Então, pode marcar com segurança, resposta correta na opção E.